Boa tarde a todos. É muito prazeroso estar aqui hoje, né? Para podermos todos juntos fazer uma reflexão nessa tarde que está um pouquinho friorenta. E hoje, a reflexão que trago se chama Dádivas Espirituais. Está nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 128. E o Emmanuel, né, ele tem o dom, a beleza de um pequeno trecho do Evangelho de Jesus trazer quase que um livro para que a gente possa refletir. E ele começa falando assim: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus 17:9. E dentro disso, dessa reflexão, né, vimos a necessidade de extrema prudência, discrição, responsabilidade no trato com o conhecimento e as experiências do mundo espiritual. Quando nós falamos de mundo espiritual, nós já imaginamos algo assim extraordinário. Então é preciso que tenhamos cautela, cuidado. E quando Jesus exemplifica, Jesus traz esse exemplo para a gente na transfiguração, no Monte Tabor, quando ele transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, ele esteve na presença de Elias, que foi um profeta. Então, quando ele apareceu para os discípulos dele, que também viram isso, ele ordenou que não comentasse. Não comentasse por quê? Porque as pessoas daquela época não acreditavam, não iriam acreditar, não teriam condição de acreditar na visão que eles tiveram. Porque muitos que estavam com Jesus, eles queriam um Jesus que lutasse, que tirasse o povo hebreu daquele tormento, queria um líder meio que vingativo. E Jesus não era disso, não foi disso e nunca será disso. Por isso, dentro disso, dessa dádivas espirituais, nós temos que ter vigilância. Se no dia a dia, se no nosso dia a dia, no nosso convívio social, em casa, em qualquer lugar, nós temos que ter o cuidado com o que falamos, o cuidado com o que vamos expressar, com a nossa postura. Imaginemos quando vamos falar de coisas do invisível. Por exemplo, de uma situação dentro de uma cama de passe, que nós, como trabalhadores de uma casa espírita, sabemos como é. De trabalhos que requerem responsabilidade, carinho, atenção. Como vamos falar para pessoas que nunca frequentou ou leu algo sobre espiritismo, sobre a mediunidade, que para nós é tão natural? E quando falamos de dádivas, dessas dádivas, nós falamos da reencarnação, nós falamos da pluralidade das existências, nós falamos sobre os mecanismos da mediunidade, que são dádivas que Deus nos deu. Como vamos falar para algumas pessoas que não acreditam nisso? E ainda temos o cuidado, de, quando estamos dentro de uma comunicação, é dito em João: não acrediteis em todos os espíritos, pois não sabemos se são de Deus. Isso quer dizer que tem espíritos que sabem menos do que nós. E quando estamos na dialogação com eles podem zombar, porque eles sabem exatamente qual o nosso caráter, qual o nosso pensamento. Eles leem? Não, nós emitimos isso. Os nossos pensamentos. Os outros espíritos conhecem a nós pela nossa sintonia.
pelo que nós vibramos. Então é preciso que nós tenhamos cuidado, que nós tenhamos, que nós sejamos vigilantes. Quando nós lembramos do orai e vigiai, é isso. Vigia. Vamos orar? Vamos, nós vamos sair aí, né, ao léu. Não, vamos vigiar. Vamos ver, vamos observar com quem estamos conversando, o que estamos falando, qual é a nossa postura diante de algumas situações. Tem uma outra parte também, né, que o Cristo demonstrou, que nem todas as verdades devem ser reveladas de imediato. Foi o que ele disse para Pedro, Tiago e João. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Para tudo há um momento propício. Às vezes chegamos em uma situação e temos algo divino para ser contado. E dentro do Espiritismo nós temos isso. Nós ficamos tão maravilhados, tão empolgados em estudar, em obter conhecimento, que a gente sai falando. E aí vem o... Tá doida. Será? O que está acontecendo? Nós ficamos desacreditados. E não é isso. A doutrina espírita não é para isso. Ela já está fortalecida o suficiente. Então é preciso cautela. É preciso que estudemos. E sim, e devem ser reveladas de imediato. Ele não determinou que mentisse. Ele não falou para os 3 apóstolos, olha, é para mentir. Não, não é para mentir. Como eu disse, há situações que nós não devemos dizer de imediato. Tem boas novas que trazemos, que tem pessoas que ainda não têm a capacidade de recebê-las. Elas não têm a condição ainda de receber. E sim, o conhecimento espiritual deve aguardar o amadurecimento, a capacidade de compreensão de quem vai receber. Seria a mesma coisa de eu ter um neto de 4 anos. De eu colocar ele dentro aqui da palestra, dessa reflexão, ele não vai entender. É por isso que as casas espíritas têm pessoas capacitadas para dar aulas de ficar com as crianças. Vai ser uma linguagem lúdica, vai ser um aprendizado mais tranquilo. Não vai deixar de mostrar a beleza do espiritismo, mas vai ser adequado para a idade deles. Por isso, a necessidade de todos nós estudarmos. Tem um ditado que fala que quem não sabe aonde ir, qualquer lugar leva, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então, há a necessidade de estudar, de participar dos grupos, de perguntar, de não levar dúvida, não importa se é online, se é presencial, se é de 2, se é de 3 ou se é de 100. É estudar. E só através do conhecimento que nós vamos nos libertar de algumas situações, de alguns ranços, de algumas coisas que trazemos, que nos entrava, que nos atrapalha. Como eu disse anteriormente, né, que quando divulgamos algumas experiências mediúnicas, alguns trabalhos que fazemos, alguns trabalhos dentro da fluidoterapia, alguns trabalhos dentro que algumas casas desenvolvem, há pessoas céticas, há pessoas que não acreditam. Então elas nos questionam e nos perguntam para debochar, para brincar, para nos irritar com algumas perguntas. Não que devemos, porque nós já estamos bem algum tempinho dentro dessa doutrina, do espiritismo, para a gente poder manter o nosso equilíbrio. É como a gente como foi dito, né? Quando Nicodemos perguntou a Jesus, como posso eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus respondeu para ele, como vou explicar as coisas do céu se nem a da terra você conhece?
Então, há pessoas que elas nos colocam diante de algumas situações para debochar. Então, é preciso que a gente saia desse caminho, que a gente saia desses questionamentos inúteis, que não vai nos levar a nada e a lugar algum. E lembrando, né, que as dádivas, os presentes que nos chegam do alto, que é o consolo, as consolações, as lições, as orientações, é para a gente passar, é para a gente doar. Não é para ficar retido, não é para ficar guardadinho. Servem para serem vividas, exemplificadas. Tudo que nós fazemos dentro de uma casa espírita não é só para aqui. Nós não somos espíritas só dentro da casa espírita. Nós somos espíritas em qualquer lugar que a gente for, aqui e além. Nós abraçamos uma doutrina que esclarece, que consola, que nos dá ferramentas para que nós possamos seguir adiante. Ela não nos dá as ferramentas para a gente ficar paradinho. Ah, é meu. Não. É tesouro inútil. Quando fazemos isso, são os talentos que Deus nos dá e a gente enterra. É para ser propagado, é para passar com cuidado, com conhecimento, com discernimento. Ajudando, né? Porque as primeiras pessoas que são ajudadas somos nós mesmos. Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando para vocês, meus amigos. Eu estou falando para eu mesma, para que eu entenda, para que eu pratique, para que eu leve para a minha vida, para o meu dia a dia. De forma sutil, equilibrada e sem ostentação. Não devemos e não podemos ostentar nada. Às vezes fala assim, né? Eu sou não sei o que, do centro tal. Não, nós estamos trabalhadores nesse período. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós estamos na mesma jornada de caminhada, de aprendizado, tentando tirar o melhor de nós mesmos. Porque a evolução é única, é para eu, é para cada um de vocês. Ninguém vai seguir puxando o outro. Podemos exemplificar, mas mais do que isso, não podemos. Receber uma dádiva espiritual é sinônimo de responsabilidade. Por exemplo, dentro do trabalho mediúnico, dos médiuns, muitas vezes nós nos colocamos num papel melhor. Não. A responsabilidade do médium de estar na fluidoterapia, na orientação, no encaminhamento, ou recebendo, né, todos nós que entramos, é de muita responsabilidade. O verdadeiro trabalhador do bem não banaliza o invisível. Porque às vezes a gente fala de forma tão, né? Não. É superior, é grandioso. Mas guarda no coração as revelações sagradas até que o ambiente e as pessoas estejam prontas para recebê-las. Às vezes, na minha casa, eu chego lá do Alta de Souza e eu falo, nossa, que coisa maravilhosa que eu ouvi. Sabe, uma informação. Eu não sabia tão informação. E no grupo hoje, às vezes eu chego na minha casa empolgada para falar, para levar a boa nova. E eles, como diz o mineiro, nem aí. Mas eu vou perder o meu fôlego? Eu vou perder a minha alegria? Não. Eles ainda não alcançam, eles ainda não compreendem. Como nós ainda não compreendemos quase nada que vem para nós dentro das nossas intuições. Porque os Espíritos nos intuem. E nós, às vezes, fazemos ouvidos de mercador.
Ouvimos e não fazemos. Depois reclamamos. Às vezes acontece isso. As pessoas estejam prontas. O ambiente, as pessoas estejam prontas para recebê-las. Não é todo mundo que está preparado. Não é todo mundo que às vezes está dentro da doutrina, né, e consegue alcançar algumas coisas. Só o tempo, só o estudo, só o conhecimento. Só o conhecimento que vai nos libertar de algumas coisas. E é dentro desses conhecimentos que devemos seguir. Agradecendo a Deus, a Jesus, os amigos do Plano Maior, por estarmos aqui, por estarmos tendo a oportunidade do aprendizado. Porque todo dia é único, independente da situação em que estejamos, de doença, de trabalho, de qualquer coisa. Nós estamos sempre sendo amparados e não podemos nunca deixar de confiar e trazer a confiança dentro dos nossos corações. E é isso. Uma ótima tarde a todos, que possamos levar para os nossos lares, para a nossa família, aquilo que viemos buscar. Coração leve e alma tranquila. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecemos a Dalva pela disponibilidade, pela atenção, por tudo que nos trouxe. Tá? E nesse momento nós vamos para as nossas vibrações, que é aquele momento em que nós vamos exercitando de tudo aquilo que a gente já conquistou dentro de nós, de fé, de esperança, de gratidão, aquele acúmulo de bons sentimentos e de boas energias que a gente já traz dentro de nós, a confiança em Jesus, para nós doarmos daquilo que nós temos de melhor dentro de nós, entregarmos na mão da espiritualidade para que eles possam levar aonde a nossa querida Elisete vai direcionar essas vibrações desta tarde de hoje. Assim, vamos pedir a espiritualidade com muita vibração amorosa, que cuida de nosso país, que cuida de nossa gente, que nenhum brasileiro sofra, que nenhuma nação sofra com guerra, desânimo, com anomia, com bastante positividade, que não haja guerra nesses países, que traz paz, amor, que há muitas vibrações de amor, de carinho, para essas pessoas que estão abandonadas na rua, com esse frio, muitas vibrações de amor, para casas de orações, para os hospitais, para essas pessoas que estão enfermas em uma cama de cura, para as pessoas profissionais da saúde que tenham paciência, paz, tranquilidade para poder cuidar dessas pessoas. Muitas vibrações de amor para os nossos familiares, para os nossos amigos e possíveis também inimigos. Muitas vibrações de amor, de carinho, de paz para nós mesmos. Pedindo muitas orações, que Deus nos ajuda, nos acolhe com muita paz, com muita tranquilidade, para que a gente possa ter uma harmonia melhor dentro da nossa casa, do nosso lar, que as pessoas mais difíceis em nossa casa, com muitas vibrações de amor, que a gente possa acolher e ter muita paciência. Que assim sendo, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora nós vamos acompanhando o coração da Esther, que vai finalizar, através da prece, essa parte dos trabalhos de hoje, desse tratamento que já começa aqui, para que depois nós possamos aguardar na mesma harmonia, na mesma paz, para a segunda parte dos nossos tratamentos nas marcas. E assim vamos envolvendo a nossa companheira Esther. Neste momento, vamos mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, pelo trabalho que está sendo realizado hoje, e que a gente possa
absorver todo o tratamento que foi realizado com a graça de Deus. Que assim seja. Graças a